Mãos! Eu aposto que você tem dificuldade em desenhar as mãos. Pois bem, eu também tenho, mas hoje eu vou te mostrar técnicas para você aprender a desenhar mãos de um jeito definitivo, sem estresse, sem ansiedade. Então vamos lá, toca a vinheta. As mãos são o pesadelo de todo mundo que começa a desenhar. Por quê? Porque ela é muito complexa, ela tem muitas estruturas, ela tem muitas flexibilidades, muitas juntas, muitas dobras, muitos ângulos, escorços, perspectivas, gestual, massas e volumes, e isso torna ela um objeto do desenho muito complexo. Mas existem algumas técnicas que eu vou te ensinar agora nesse vídeo para você desmistificar o desenho das mãos. Pois bem, regra número 1 para você vai assistir esse tutorial, você vai assistir esse vídeo, você vai aprender a desenhar a mão, mas você não vai aprender a desenhar a mão. Essa é a questão. Porque por mais que você assista 1 milhão de vídeos sobre mão, você não vai aprender a desenhar a mão, porque é complexo. Como que você vai superar isso? Você vai desenhar mãos sob medida. Então, quando você tiver um desafio, você tem que desenhar a mão de um personagem, você vai usar as técnicas desse vídeo para poder solucionar os problemas daquela mão em especial e não vai mais precisar ficar assistindo trocentos milhões de vídeos para poder desenhar a mão. Você já vai entender porque eu vou colocar na prática aqui o que é necessário para desenhar a mão, porque eu também tenho dificuldade de desenhar a mão e aí eu uso essa técnica e tudo se resolve. Então vamos lá, vamos para a câmera de cima. Muito bem, eu tô aqui nesse sketchbook lindo da Casa do Ilustrador, que é a minha loja de sketchbooks. Fazer um merchanzinho aqui para começar o ano. Ela vai ser reativada esse ano, a Casa do Ilustrador, que é a casa de ilustradores para ilustradores. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Então, um sketchbook quadrado, 22 por 22, papel pólen, maravilhoso. E eu abri esse sketchbook especialmente para desenhar mãos, pés, anatomia humana e anatomia animal. Isso é uma coisa muito legal que eu aprendi com um cara chamado William Moore, que é um amigo meu, professor da minha pós-graduação e um especialista em história e desenho Disney. E ele estava fazendo um curso, uma curiosidade. E aí ele perguntou, um professor chamado William Weston, e ele perguntou: como é que eu faço para aprender a desenhar a mão? Daí o cara falou: desenha 1000 mãos. Aí quando você desenhar 1000 mãos, você vai aprender a desenhar mãos. E aí ele abriu um sketchbook e desenhou só mãos. Durante um ano ele fez 800 e não sei quantas mãos, ou 2000 mãos, agora eu não lembro. Eu sei que ele encheu um sketchbook inteirinho só de mãos. Então o que a gente tira dessa lição? Que precisa praticar bastante, assim como tudo no desenho. Então eu vou apontar aqui meu lápis de cor, azul, vermelho. Prepara aí o seu também, pra gente usar a técnica do cola. Hoje a gente vai fazer pelo menos umas 15, 20. E aí você já põe na sua contabilidade aí de mãos. Então abre um sketchbook, um bonito, bem encadernado, pode ser da Casa do Ilustrador. E aí você vai, esse ano, mudar a sua capacidade de desenhar mãos. Muito bem, vamos começar pela estrutura aqui da mão. Fazer uma mão de topo, redondinha. Aí a gente tem os dedos. Vamos trabalhar um pouco aqui a parte anatômica da mão. A mão, ela é muito orgânica, mais ou menos aqui o dedão. A gente já vai falar das proporções. Tem um acúmulo de ossos que a gente não vai detalhar. Aí aqui o braço. E aí tem os ossos. Não estou fazendo isso aqui com uma precisão anatômica, mas só a título de curiosidade para você entender como é que funciona a estrutura esquelética da mão. Ah lá, que eu preciso decorar isso? Não precisa, não precisa. Isso aqui é curiosidade, para você ter uma visualização da mão, como ela é por baixo da estrutura dela. Então aqui eu tenho você vai fazer assim, e aqui você tem os knuckles. Você tem essas estruturas aqui da junta. E é engraçado porque a mão, ela tá aqui, né? E ela dobra aqui. Ela tem isso, né? Você tem essa estrutura aqui, faz ela dobrar. Mas por baixo tem essa mobilidade aqui dos dedos, mas quando você fecha a mão, ela dobra exatamente aqui. Então vamos lá. Aqui, continuando, a gente tem o dedinho, a gente tem o dedo anelar, a gente tem o dedo médio e o dedo indicador. E aí a gente vai trabalhar aqui as estruturas, são 3 partezinhas. A gente tem aqui, de novo,
trabalha em arco, ó. A mão é construída em arcos. E aí a gente tem aqui esse ossinho, não sei se são tarsos, metatarsos, ou carpos, metacarpos, eu acho que é carpo. O da mão é carpo, acho que tarso é do pé, tá? Depois você no comentário me corrige. O pessoal adora corrigir um professor, né? E eu adoro ser corrigido. Eu adoraria ver isso. Porque eu gosto de trocar ideia com os meus seguidores, com os meus alunos e todo mundo pode contribuir aqui com os vídeos do canal. Então a gente vai desenhando aqui as estruturinhas e isso aqui, como eu falei, tenha calma, tenha paciência, você desenha junto comigo aqui e depois a gente vai ver o mais importante de tudo, que é algumas proporções da mão e como que ela funciona, como funciona na prática, o gestual. O mais importante é captar o gestual da mão. Então basicamente são essas estruturas, tá? Aqui ela tem uma conexão de cartilagens, né, de tendões e o meio dela tá aqui, ó. Isso aqui é muito importante, essa linha aqui que dá no dedo médio, que também tem essa estrutura de pele. E aí por baixo disso aqui tem uma musculatura que você pode desenhar. Então aos pouquinhos vamos desenhando, vai fazendo junto comigo aqui, vai se divertindo. Esse é o segundo vídeo desse ano, sempre trazendo aí novidades, técnicas, né, referências. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista o anterior também, porque eu fiz uma retrospectiva aqui do ano de 2024. Aqui tem uma musculatura que ela vem daqui pra cá, tá? Isso aqui, vou jogar a linha azul mesmo, não lembro se é uma musculatura, um tendão, agora não lembro, mas tem essa estruturinha que conecta desse lado. E aí se a gente colocar aqui um tracinho preto, ficar legal, ficar bonito, que a gente vai ver. Eu tava revisitando o tutorial de mão, já é uma coisa mais antiga, né, que eu tinha feito, mas esse ano eu vou aprender a desenhar a mão, juro por Deus, esse ano não passa. Vou aprender a desenhar mãos, aprender a desenhar mão cartoon, mão realista, mão Disney, mão Warner, mão UPA. Esse ano vai rolar muita mão. E aprender a desenhar, a estudar a anatomia dos animais. Eu desenho muito animais, mas a anatomia, eu sou muito craque assim da anatomia. Eu sei como é que é a anatomia de um cavalo, de um cachorro, né? Um pouco de felinos também, um pouco de pássaros. Mas agora eu vou aprofundar esse conhecimento e, claro, vou trazer tudo isso para vocês se divertirem junto comigo. Entre pro clube, vai ser maneiro. Tá aí, isso aqui é um resumo bem grosseiro do que seria a anatomia da mão, só para a gente começar a esquentar o traço. Mas isso aqui, ó, essas curvas aqui são muito importantes, esse ângulo aqui, ó, que faz o dedão, essa linha guia aqui do dedo médio. Vamos trabalhar aqui a proporção desses dedos. Então se a gente vem aqui, ó, puxa um dedinho aqui, como é que funciona a relação das falanges, né? Então você tem um dedo aqui, e aí você tem uma junta assim, tá? Aí vem um dedo, aí aqui tem outra junta aqui. E aí, qual que é o lance desse esqueminha aqui? Que você tem uma medida aqui assim, dessa parte aqui, essa parte proximal, e aí você vai ter a sequência, que vai cair em outra junta. E aí você vai dividir em três partes. Essa parte aqui é a parte estrutura total. Isso aqui, essa parte que se chama proximal. E aí você tem 2/3 dessa historinha aqui, ó, que é essa medida daqui. Então eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui e eu vou ter a medida dessa parte aqui, que é a parte média. E aí, novamente, eu vou dividir em 3 isso aqui. E aí eu vou ter a parte seguinte, que é esse cara aqui tá aqui, esse aqui é o médio. E aí a gente chega nesse finalmente aqui, dessa falange, que é essa medidinha aqui, que é equivalente aqui, que essa aqui é a distal. Então nós temos aqui, ó, proporção do dedo. A proporção aqui é 3:2. Na prática, a gente tem que fazer isso de uma maneira visual. E qual que é a proporção da mão? A proporção da mão, se eu colocar aqui, vamos pensar aqui assim, ó, vamos colocar a mão vista de topo, essa oval aqui assim, a gente vai dividir essa oval no meio e aí a gente vai trabalhar essa parte inicial aqui, que está aqui, do dedão, primeira falange do dedão, a gente tem, lembra aquela linha guia, né? Que vai dar no dedo médio. E aí a gente tem a metade e essa outra metade
eu divido em terços. E esse primeiro 2/3 é a estrutura da mão. E aqui fica essa estrutura aqui que vai conectar o punho. Punho, tá, gente? Não pulso. Pulso você afere, tá? Punho você pega. Então isso aqui é o punho, não é pulso, tá? Porque o pessoal fala, meu pulso tá doendo. Fala, porra, tá... caraca, hein? Então tá aqui, ó. Aí pega essa medida aqui e aplica aqui. Mas é essa medida aqui, ó, tá? Da mão. Muito bem. E o dedão bate nessa junta aqui, assim, ó. Muito bem. Aí vamos trabalhar aqui a estrutura da mão. Se a gente for fazer ela aqui, ó, essa parte aqui, ela é... A gente tem aqui a medida e ela é essa estrutura, assim, esse bloquinho, onde a gente vai ter, ó, de novo, aquela linha que dá no meio. E a gente vai ter a estrutura volumétrica da mão. E aí, se a gente colocar os dedos aqui assim, a gente vai ter cilindros. Muito simples, né? Tudo na teoria é muito simples. Mas quando a gente coloca na prática, daí as coisas mudam um pouquinho. Porque esses dedos, alguns são independentes, né? E ainda tem o gestual do dedo, né? Então aqui assim seria uma mão com cilindros. Acho que os 2 dedos que estão conectados no mesmo tendão são esses 2 caras aqui. Que quando você mexe, qual que era dos dedos? É esse aqui, né? Que você às vezes não consegue, né? Ele mexe junto, assim, esses 2 dedos aqui, o anelar e o meu tá bacana, ó. O meu tá trabalhando aqui independente. Bacana, né? Diferenciado. Que gracinha. Então, vou colocar aqui. Essa oval simplificada é a mão como um todo. Divide ao meio, ela é dividida ao meio, e a segunda metade são os dedos. E aí você tem a metade superior, que é dividida na relação de 1/3 para o carpo e 2/3 para o metacarpo. Muito bem, então faça essa anotação para você lembrar, tá? Vamos dar uma olhada aqui na volumetria do dedão. Então a gente tem uma mão aqui vista de lado e aí a gente tem o dedão. O dedão ele sai daqui, ele tem essa estrutura aqui assim, ele tem um desenho, ele tem uma almofadinha aqui assim, ele faz uma curvinha e ele segue essa linha assim, ó, fazendo, né? Tipo uma ondinha assim, ó, onde o dedão quebra aqui, ó. Então lembra dessa curva que quebra para cá e vem para cá, ó. Isso aqui é a estrutura do dedão. Só lembrar disso, essa quebra aqui, ó. Essa quebra aqui, tá? E aqui você vai ter a unha, tá? Isso aqui é o volume do dedão. Muito bem, agora vamos passar para a segunda parte. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos de mão expressivas. Vamos fazer aqui uma mão simples, relaxada, natural, tá? Olha a curva do dedão, ó. Quebrou. Aí a gente tem a mão aqui, ó. Os dedos aqui estão indo para cá. Esse dedo indicador está encontrando aqui com o dedo médio. E os outros dedos estão escondidos aqui atrás. A mão está dobrada. Então a gente vai colocar agora os detalhes. A gente vem com a lateral aqui, que segue para cá, que é a estrutura do dedão, o gordinho aqui interno, a quebra, que a gente já falou, do dedão aqui, ó, já fizemos uma estrutura do dedão legal. Aí essa estrutura aqui, ó, tem essa pelezinha aqui, e aí a gente tem essa estrutura do metacarpo, e aí vem o dedo indicador aqui, assim, aqui o dedo. Uma estrutura com uma proporção mais natural, não é fotográfico, mas natural. Então a gente tem esses 2 dedos aqui, vou trabalhar ele um pouquinho mais aqui, assim. Isso aqui seria um exemplo de mão. Vamos lá. Vamos fazer uma mão visto de topo, lá. Aquela estruturinha que a gente viu ali na página anterior. E aí os dedos, a mão levemente dobrada. Então vou colocar, aqui a gente falou de meio para meio, né? Então vou jogar aqui assim, mais ou menos eu tenho meio aqui, mais ou menos eu tenho meio aqui. E aí eu tenho a estruturinha aqui da mão. E com essas mãos, eu mudaria o destino de milhões. Vou começar pelo gestual do dedinho para ele sair um pouco aqui e os outros dedos irem para cá, nesse sentido. E aí a gente vai ter essa estruturinha aqui de uma mão semicerrada. Aqui vamos colar aqui e o dedinho aberto. E aí eu vou desenhar só uma partezinha aqui do dedo que ela está semicerrada. Aqui tem uma dobrinha. E o dedão vem aqui acompanhando na lateral. Vou deixar ele dobrado aqui.
aqui a estrutura, né? A gente começar estudando um pouquinho da estrutura anatômica. Isso aqui ajuda um pouco também a pensar nessa estrutura volumétrica, o dedão encaixado aqui assim do lado. Faz tanto tempo que eu não desenho mão, é sempre bom revisitar, né, os fundamentos, né? Sempre bom. Isso aqui é uma estrutura que dá para trabalhar legal, uma estrutura volumétrica simplificada. Aqui a gente pode também trabalhar agora para baixo, ó, para baixo. Aqui vai estar uma junta, outra junta, outra junta. E aí sai aqui, lembra dos dedos, eles sempre estão querendo se unir, né? E aqui a caixinha do dedão. Vou pegar um vermelhinho aqui para gente que tem outros tipos de técnica, né? Isso aqui é um jeito de visualizar, com teoria das formas, né? Volumes, desenho volumétrico e tal. Eu gosto mais de trabalhar pegando primeiro o gestual da mão, fazer uma mão fechada, por exemplo. Eu gosto de trabalhar assim, ó, o bloco da mão, pensando o gestual, jogar o dedo, né, numa mão fechada e aí colocando aqui. Eu vi esses dias um tutorial que falava da relação das ondas, mais quadrado, mais redondo, fazia uma coisa bem legal. O dedão aqui, ó, esse dedo indicador, ele às vezes quando a gente fecha a mão, né, ele fica mais para fora e os outros dedos seguem. Você vê que esses aqui ficam achatados e esses dois ficam projetados quando eu fecho a mão. Olha só que interessante. Então eu posso trabalhar esses dois aqui mais abertos assim e esses dois mais fechados para dentro da estrutura da mão, uma mão fechada. E o dedão se sobrepõe, fica legal. Aqui é uma mão bem comum de acontecer, bem impactante, que é usada o tempo todo, né? Agora vamos fazer algumas mãos cartoons aqui, algumas mãos mais estilizadas. Então imagina o cara apontando, a gente vai jogar a curva aqui do metacarpo. Olha só como o gestual funciona bem mais legal. Um dedo caído aqui, um dedo mais unido para cá. 1, 2, 3, 4. Muito bem, 4 dedos. E agora colocar mais expressividade nessa mão. Uma mão que é muito icônica, né? Muito estudada, é a mão do Merlin. Isso aqui baseado nas mãos do Merlin, do Espada era Lei. Olha só, uma mão bem expressiva, né? Faz uma pontinha do dedão aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. Deixa ela bem expressiva. Eu acho que esse é o objetivo. Quem quiser mão realista, vai ter que pegar foto de mão. O dedo pode ser um pouco mais comprido. Vai ter que pegar foto de mão e vai ter que estudar ali anatomia. É um outro tipo de trabalho. Aqui eu gosto de trabalhar mais o desenho estilizado, o desenho mais cartoon. Então essa é uma dica mais cartoon para vocês. Aí se a gente fizer uma mão aqui, acho que dá para colocar para cá, assim, que ela vem para cá, para cá, para cá e para cá. Ó. Segue um ritmo, tá? Uma mão também, essa mão que a gente fez apontando. Agora uma mão que esteja assim, como se fosse pegando alguma coisa. Né? Então essa mão pode ser feita dessa maneira. Ó, aquele círculo oval da mão, o dedão, olha a curva aqui dramática do dedão, tá? Bem dramático. O dedo lá apontando, deixa fluir o traço, deixa o negócio acontecer, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, ó. Porque o dedo tá fazendo isso aqui, né? Entrando. Esse cara aqui mais sobressaltado, esse cara aqui por trás e esse cara aqui aparecendo no cantinho aqui assim, ó. A almofadinha aqui assim, tá? E aqui o dedo, vou colocar uma canetada aqui no desenho, exagerando bastante a parte das juntas. Fazer uma mão agora que esteja mais assim, vista de frente. Ó, vou colocar, primeiro começar pelo arco dos dedos, ó, que ela vai vir para cá, ela vai fazer esse movimento tan para cá e aí pan o braço. Então esse dedo aqui, ó, do dedão para cá, tá? E os dedos vêm para cá. De novo, ó, o arco. Eu vou quebrar esse dedo anelar para cá. Acho que você me quebrou alguma coisa. Bom, no final das contas você vai me perdoar. E o dedinho eu vou abrir, ó, para dar movimento. Ó como fica interessante a mão. O dedão aqui bem dramático, né? Aqui é a almofadinha da mão. Aí o dedo vem daqui assim, conecta aqui. Aí esse dedo também, o médio, né?
bem expressivo. Aí esse cara a gente já baixa, né? E o dedinho a gente abre ele aqui, ó. Como se fosse uma mão que tá vindo pegar alguma coisa na mesa, sei lá, tá vindo pegar um lápis, assim. Tá vindo pegar um lápis na mesa, tá? Muito bem. Fazer uma mão simples, com esses arcos aqui assim, como se tivesse uma mão dando a mão para alguém. Desenhar mais para cá, assim. Uma mão dando a mão para alguém. Uma mão caridosa. Olha esse arco aqui. Olha esse arco aqui. Esse dedo que vem para cá. Por isso que eu falei, é um complexo desenhar a mão, né? Que elas têm essas direções diferentes. Então, uma mão caridosa aqui. Fazer mais uma página de mãos. A gente pode fazer uma mão bem cartunesca, assim, fechada. Botar um arco aqui assim, ó, bem cartunesca mesmo. Dedão aqui assim, como se estivesse pegando alguma coisa. Com uma mão divertida, como se estivesse pegando alguma coisa. Outra mão fechada, de repente aqui, para cá. Essa mão mais difícil, que o volume dela estaria para cá. E os dedos fariam isso aqui e o dedão na contraposição aqui, ó, para ela fechar. Uma mão fechada de lado, uma mão fechada aqui com movimentos dos dedos de lado. Então, como que ficaria isso? A curva dramática do dedão, essa curva aqui assim, e aqui os dedos fechando o dedo. Então, como ficaria isso aqui? Uma mão fechada, de repente segurando uma sacola. Uma sacola que sairia daqui, segurando alguma coisa. Uma mão fechada assim, como que seria? De novo, um arco e aqui os dedos vistos de frente, né? O arco aqui e esses dedos vindo para dentro aqui assim. Só que aí tem o dedão dramático por cima. Vou botar um punho fino aqui pra gente ver. Uma mão fechada aqui assim. Uma mão de pinça, que vai pegar alguma coisa. Uma mão de pinça, né? Com essa daqui, ó, por exemplo. O que acontece? O dedo vem, um dedo quer encontrar o outro. Essa é uma mão que eu uso muito. Essa mão de pinça aqui assim. E os outros dedos, eles seguem a curva aqui deles. Mão de pinça. E o dedinho aqui assim. Mão de pinça. Então aqui a gente fazer uma mão dando ok assim. Fazer uma mão direita aqui. Gordinho da mão aqui assim. Dando ok. Basicamente seria isso aqui. Você vê que no fundo, pode ignorar aquele início da aula aí, com aquelas estruturas, aquelas proporções, né? E se concentrar no gestual, né? A partir da referência, a gente pode se concentrar no gestual. Assim. Ou pedindo carona, né? A gente fez aí, ó, toda a parte da teoria aqui das mãos. A gente fez algumas mãos mais naturais e a gente fez aqui umas mãos cartunescas, tá? O que tem que ficar dessa lição aqui é o gestual das mãos. É trabalhar bem essas curvas que formam a mão, essas linhas que às vezes são retas e daí vem uma curva. E o principal, teve dúvida na mão? Não sabe como desenhar uma mão em especial? Olha para sua mão, tira uma foto do ângulo que você precisa ou arruma uma pessoa, sua mãe, sua irmã, o seu irmão, e aí tira a foto na posição e aí a partir disso você desenha. Não precisa ficar decorando mãos e tal. Claro que com a prática aí, como eu falei, fazer 1000 mãos, vai chegar uma hora que você vai estar bem craque aí em desenhar mãos e não vai mais ter esse problema na sua vida. Beleza, gente? Obrigado, até o próximo vídeo. Não esquece aqui de curtir esse vídeo, de compartilhar para quem ainda tem essa dificuldade de desenhar mãos. E a gente se vê no próximo vídeo então. Valeu!